do quadro clínico do antigo chefe de Estado angolano. O Presidente da República, João Lourenço, voltou a falar hoje ao telefone com a senhora Ana Paula dos Santos, mulher do antigo Presidente da República, no âmbito do acompanhamento que está a fazer sobre o estado de saúde do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A informação foi divulgada na página oficial da Presidência da República no Facebook. Vamos ao debate. David Mendes, qual é o seu comentário? Eu acho que se está a falar muito nesse processo. Não se deve falar muito deste processo? E a própria família está a provocar, e particularmente a Tizé, não é? A família, no caso, os filhos ou as filhas do antigo Presidente da República. Está a provocar um alarido desnecessário numa altura como essa. A título de exemplo, eu ouvi, né, para mim, uma aberração, né, um áudio de uma advogada que dizia que a Ana Paula, pelas filhas do Presidente, que a Ana Paula não era esposa porque não era reconhecida em Espanha. Isso é uma barbaridade, sabe? Isso é uma barbaridade se a pessoa que disse mesmo aquilo é uma jurista, né? Porque o casamento regula-se pela lei da origem das pessoas. Isso é da nacionalidade, a lei da nacionalidade. Quem reconhece o casamento é o governo de Angola. O governo espanhol, a não ser que se coloque uma questão de ordem pública, por várias razões, e se questiona aquele casamento por uma questão de ordem pública, e não vamos aqui comentar isso, mas, para todos os efeitos, na nossa legislação não existe separação de corpos. Quer isso dizer, o facto de alguém não coabitar com o companheiro ou com a companheira não significa separação para todos os efeitos legais. Porque as pessoas casadas, o casamento só põe termo mediante o divórcio. Ainda que as pessoas fiquem 20, 30 anos separados fisicamente, sem contacto, mas os efeitos do casamento prevalecem enquanto não for dissolvido. Alexandre? Não, Amílcar, primeiro dizer assim, o próprio Código da Família e até a nossa cultura impõe a todos, inclusive os filhos, respeito pela honra e a dignidade dos seus pais. Isso é um dever que os filhos têm. Eu concordo que peçam respeito, mas eles também devem esse respeito. Depois, nós estamos a falar... Não é um braço de ferro entre a família do antigo Presidente e o atual Presidente da República. É um braço de ferro entre as filhas do antigo Presidente da República e a atual mulher do ex-Presidente da República. E neste caso, faz muito bem o Estado de Angola, e no caso concreto o Presidente da República, para acompanhar e contactar a esposa. Por quê? Porque é com a esposa que se deve manter esse contacto. É com a esposa. Sem prejuízo de intervenção dos filhos, mas é com a esposa, porque é casado com a senhora Ana Paula dos Santos. Ponto final em relação a esse aspecto. Se vamos fazer mais algum parágrafo, é preciso olhar para a figura. Bom, mas é público que uma das filhas do antigo Presidente, no caso a Tizé dos Santos, diz que a dona Ana Paula dos Santos já não tem relação com o seu pai, mas quem como é ex-Presidente da República. Mas quem é ela para tomar... Não há legitimidade sobre esse não questionamento. Há. Aliás, nós, os filhos, nem temos legitimidade de falar da relação dos nossos pais. Onde é que estamos? Nós não estamos. Nem do ponto de vista legal não é permitido, do ponto de vista da nossa africanidade também não. Quem é o filho que questiona a relação do seu pai? Ninguém pode fazer isso. Agora, agora por esta via, o Presidente da República deve continuar a acompanhar o estado crítico do Presidente José Eduardo dos Santos, Presidente entre 79 e 2017. Esta é uma obrigação do Estado angolano, por via do estatuto que o ex-presidente tem, por via das responsabilidades que o Estado tem, e aliás, o Presidente João Lourenço, na verdade, tem vindo a demonstrar pessoalmente e nas vestes de Presidente da República a preocupação que o Estado angolano tem em relação à saúde do ex-presidente. E eu penso que deve ser esse o caminho. Aliás, a própria lei permite e impõe, por causa do Estado, porque é preciso olhar para a figura. Já não se trata só de um cidadão, não é disso. Nós estamos a falar de um ex-presidente de Angola que tem estatuto próprio e, portanto, o Estado angolano tem responsabilidades em relação a ele. No caso de
haver uma espécie de diferendo em relação ao tratamento, a lei impõe que seja o Estado angolano a definir. David Mendes, o Presidente da República assume todos os custos, o antigo Presidente está nos cuidados intensivos, tanto quanto sabemos, e digamos pelas várias consultas que fizemos, são mais de 8 mil euros por dia por estar, digamos, nos cuidados intensivos. É, digamos, uma responsabilidade do Estado acompanhar o ex-Presidente da República. Neste momento... Independentemente dos custos, é responsabilidade do Estado. É um angolano, em primeiro lugar. É um angolano. Teve responsabilidades de Estado e, nos termos da lei, ele tem, de forma vitalícia, proteção do Estado. Então, o Estado tem obrigações para com o Presidente José Eduardo dos Santos. Ainda que na polêmica se os filhos ou não os filhos que tomam a decisão, há uma prioridade que se estabelece. Havendo a esposa tem prioridade sobre os filhos. Quer dizer, se tiver que se tomar... Mas no caso não são filhos biológicos. Pouco importa. Se tiver que se tomar uma posição, a esposa é a primeira a ser ouvida. Os filhos podem vir a impugnar, é uma coisa, impugnar a decisão, mas porque eu vi que... Quer dizer, aqui a questão parece-nos ser política e não jurídica. É mais ciúmes, tem ciúmes no meio e tal, então os filhos às vezes têm, quando não lidam muito bem com a madrasta, há algum ciúme, né, no meio. Mas eles não têm legitimidade de proibir a esposa de visitar o marido. Não têm legitimidade de impedir que a esposa mantenha-se na casa oficial. De qualquer modo, não estamos a falar de filhos quaisquer, estão até criminalizados pelo Estado angolano. Isso é outra parte, não é? Mas nessa questão, porque já ouvi até levantar processos de que há atentados à vida, é óbvio. Pode-se... É o que certa imprensa espanhola está a escrever nos últimos dias. Pode-se questionar, é natural. A polícia científica espanhola, que é muito boa, pode chegar à conclusão com facilidade se houve ou não houve crime, porque facilmente se dá conta pelos hematomas, pelas partes afetadas. Hoje isso não constitui dificuldade para os médico-legistas descobrirem e a técnica científica descobrirem se aquela queda foi porque tropeçou ou caiu, a posição em que o corpo se encontrou, a posição em que teve o choque, tudo que eu vi quando diz que o presidente José Eduardo até queria alternância, que ia votar na alternância. Isso é muito grave à memória do próprio presidente José Eduardo, porque nós sabemos... Não acredita que alguma vez José Eduardo dos Santos tinha dito isso à família e, no caso, a Beatriz dos Santos? Nunca diria. Para quem conhece a descrição política de José Eduardo dos Santos, não faria isso com sua filha. Não, Amilcar, nem vale a pena colocar esse e por que dizê-lo agora? Por que dizê-lo agora? Não, e o ex-presidente é a pessoa que participou de momentos fundamentais da vida política e econômica da nação. Teve contactos ao mais alto nível, teve respeito por todos os adversários, mas também foi ele, com o MPLA, que ganharam as eleições. E, portanto, não estou a ver esse discurso a fazer parte. Aliás, alguém vem fazendo aproveitamento político disto, o que é, na verdade, um jogo muito, muito baixo. E bem, seria bom que cada um cuidasse da sua vida, os políticos cuidassem da vida política e, sobretudo, eu repito, se nós não conseguirmos respeitar a morte dos outros, não vão respeitar a nossa. E todos nós temos esse momento, toda a vida tem um ciclo. E terminaria dizendo esse elemento, quem nunca errou que atira a primeira pedra. Ou seja, é preciso mesmo respeito e privacidade para o momento de saúde que o ex-presidente está a passar. E aqui reforçar e parabenizar o Estado angolano por via do presidente João...